Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Primeiro da réplica, a voz do cérebro. O que é o cérebro da pessoa e como funciona inconscientemente e como pode funcionar conscientemente, racionalmente? A razão de ser e da vida? A humanidade, na categoria em que estava, não podia deixar de ser assim, somente progredir e evoluir a parte material, animal, por estar nessa categoria de animal racional. E daí vir regredindo pelo progresso ser um progresso de degeneração, poluição e de destruição. Como assim estão vendo e sentindo, a poluição impera em todos os sentidos da vida, assustadoramente. Poluição esta sobre todos os pontos de vista, a ponto de duvidar de tudo que é a característica do animal racional. Agora, com a descoberta do mundo de sua verdadeira origem, então agora vai ser desenvolvida a parte do cérebro racional, que estava paralisada, a parte racional. Então, entra o mundo numa evolução de equilíbrio da humanidade, por ser desenvolvida no cérebro a parte que estava paralisada, a parte racional. Para que isto aconteça, é preciso que conheçam o que é cultura racional, que são mensagens vindas do mundo racional, para se desenvolver racionalmente por meio do conhecimento do mundo de sua verdadeira origem. A humanidade estava ligada a este conjunto elétrico e magnético que é a parte animal. Não podia desenvolver a parte racional porque não conhecia o mundo racional. E por estar ligado a essas duas energias animais, pensavam e julgavam que a vida fosse esta mesma, deixando de perceber que a sua verdadeira origem é irracional e, por isso, estava nesta categoria de animal racional, mas não sabia explicar o porquê. E hoje, todas as explicações nos livros de cultura racional. Quais são estas partes do nosso cérebro a serem desenvolvidas, professor Porfírio? São 4 partes a serem desenvolvidas, conforme nós podemos, já numa prévia noção da cultura racional, de falar desse desenvolvimento que está no cérebro do ser humano. A parte do pensamento e da imaginação, que é a parte que nós poderíamos, e ainda podemos falar muitas coisas, é aquilo que nós podemos experimentar. Daí o racional superior nos qualificar que a nossa ciência é uma ciência espiritual, ou seja, uma ciência de experiências. E já experimentamos muito para compreender este funcionamento do nosso cérebro, como que é a mecânica em termos racionais. Em termos artificiais, já sabemos muitas coisas também, que não é o caso de nós aqui ficarmos nos detendo. Teríamos que dar aqui inúmeras palestras de neurociência. Então, a nossa abordagem para a explicação do que é o pensamento e a imaginação no nosso cérebro é naquilo que a própria ciência ainda não percebeu, mas já constatou, mas ainda está com os tais dos fenômenos. Existem fenômenos para serem desvendados. E o racional superior nos mostra que, além do pensamento, da imaginação, nós temos no nosso cérebro mais 4 partes a serem desenvolvidas, que é o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento do aparelho racional, que a gente nem sabia que tinha uma coisa dessas, o desenvolvimento da vidência racional, que nós vamos poder ver usando este mecanismo racional que está sendo desenvolvido, e também um desenvolvimento de desmaterialização de uma energia que identifica a nossa origem, que era verdadeiro mistério. Essa energia estar materializada em forma de máquina do raciocínio era o verdadeiro mistério que as religiões, as filosofias e as ciências buscavam.
Havia muita cogitação e imaginação e pensamento para saber disso. Mas somente a cultura racional hoje nos mostra, com base e com lógica, esses 4 desenvolvimentos. E para que não dizer que nós não falamos das flores, eu gostaria apenas de dar uma referência para as pessoas que nos ouvem, que já conhecem um pouco, que já estudam a cultura racional, ou que estão iniciando a cultura racional, principalmente aqueles que estão iniciando, que o racional superior trata este assunto de uma forma diferente daquela que nós tratamos no nosso conhecimento contemporâneo, o conhecimento científico, filosófico e mediúnico, espiritual, etc. O tratamento que o racional superior nos dá é para nos fazer chegar justamente nesse desenvolvimento das 4 partes. Então ele nos fala do pensamento de uma forma diferenciada daquela que a gente achava que conhecia, ou pensava que conhecia. Porque o pensamento, no rigor do bom entendimento, se ele não está, vamos dizer assim, não tem uma referência do absoluto, ele sabe que existe um absoluto, mas não tem essa referência, ele acaba não funcionando como deveria. Com a cultura racional, até o pensamento vai funcionar direito. Como, só para ilustrar, o pensamento é a 5ª potência do desenvolvimento do raciocínio. É a 5ª essência do desenvolvimento do raciocínio. Mas aí já é o pensamento racional, de quem passa a se conhecer. Então, nessa colocação, eu gostaria de lembrar os nossos ilustres ouvintes e espectadores que a máquina, quando o racional superior nos fala em termos de máquina, ele equaciona com as palavras dele máquinas de energia, que resume uma série de processos que a ciência, a neurociência principalmente, já conhece. No nosso cérebro, nós temos 2 máquinas de pensamento e imaginação, muito bem, mas nós temos 2 máquinas do pensamento e da imaginação fora do nosso cérebro. É onde eu quero chamar a atenção das pessoas. Porque se nós somos um aparelho que transmite como um rádio de algum lugar que ninguém vê, então a estação transmissora ela é também chamada de máquina do pensamento. E existe essa máquina da imaginação? Existe. A máquina da imaginação está na terra e a máquina do pensamento está na água. Eu estou falando em termos abrangentes, as máquinas transmissoras. E um ponto de semelhança e comparação, por acaso estes últimos dias eu estava vendo um artigo na internet falando sobre energia telúrica. E quando olhei a representação gráfica do que as pessoas estavam falando ali sobre energia telúrica, eu vi um formato de redes, como que redes neurais embaixo da Terra. A representação que foi feita dessa energia, que na cultura racional é tratada como energia magnética, simplesmente, porque o racional superior usa o termo energia magnética para representar tudo que é de natureza magnética, incluindo aí a energia telúrica. Ele não usa esses nomes, porque senão ele teria que usar todos os nomes que todo mundo usa, que cada um deu um nome diferente. Então ele chama simplesmente de energia magnética. E o sujeito que está estudando, por isso se chama estudar a cultura racional, ele vai saber se aquela energia magnética a que ele está se referindo é essa tal da energia telúrica, se é a tal energia do gosto da vontade que está no nosso cérebro, e assim vai. Daí a base do desenvolvimento do raciocínio. O livro Universo em Desencanto não é para simplesmente revelar um fato, é para desenvolver o raciocínio para que você possa constatar, provar e comprovar o fato. Então, ao ver essa representação neural da energia telúrica no interior da Terra, eu, na qualidade de professor de química, sei que na água, em nível atômico ou molecular, segundo a teoria atômica, a água forma também esse tipo de redes. 5, 6, 7, 8 moléculas de água, de acordo com as condições, elas se agrupam formando uma rede neural. Da mesma forma que acontece no nosso cérebro, e agora eu vou passar a palavra para o doutor Carlos, que exatamente o que acontece no nosso cérebro é um reflexo do que tem na Terra e no que tem na água. As redes são iguais, são os nossos neurônios. Doutor Carlos, por gentileza. É verdade. A voz do cérebro. O Racional diz na sua obra, O Livro Universo em Desencanto, com muitos volumes, ele diz que a forma humana todos têm,
mas o pensar é que diferencia. Então tem gente que pensa como um bicho, então só está interessado em progredir a matéria e nem sequer está interessado em obedecer leis de convivência, né? Normas de convivência. E em outro texto ele diz que todo o pensar da fase de animal racional era inconsciente, né? Então, a biologia do pensamento, foi um artigo publicado na revista Planeta em maio de 2008, diz que é um norte-americano, pesquisador de células-tronco, ele, com os avanços da parte de física quântica, e ele é pesquisador de células-tronco, ele enunciou o seguinte, que a membrana da célula equivale ao cérebro da célula, porque tem os receptores onde chegam as informações do meio externo, essas informações são traduzidas para o meio interno, principalmente para o núcleo, onde a célula vai produzir, se reproduzir, fazer suas funções celulares, né? A natureza, ou o planeta Terra, como o Porfírio está falando ali, energia telúrica, né? Isso aí também tem outras vertentes aí no artifício, mas puxados pela fase racional, a hipótese Gaia. A Terra é um grande organismo vivo. De fato é, tudo isso é verdade. Os antigos já sabiam nas suas culturas espirituais, que tinham início e fim, embora em linguagem místico-religiosa, a linguagem dos antigos, das culturas espirituais. Então, na biologia do pensamento, isso dentro da ciência, confirmando que a psicossomática é uma verdade. A década de 90 que conseguiu se provar. Freud falava lá atrás, né, no início do século XX, os enunciados dele, ele simplesmente dizia, não há como se fazer experimentos agora, eu só vou escrever a parte teórica. Lá para frente, realmente, ele se desligou em 39, década de 90, com ressonância, tomografia por emissão de prótons, mais as pesquisas bioquímicas, né, nessa parte aí de biologia celular, isso comprovou, né? A mente subconsciente, ele fala isso nesse texto, a mente subconsciente grava e programa os genes. Então, a evolução é da natureza. A natureza controla tudo e todos. Agora, a fase racional é nos dado ciência disso para a gente ter consciência. Ciência na teoria. E quando a gente for realmente conscientizado racionalmente, aí a gente vai estar botando em prática, aí vai ser aparelho racional, que é a fase de aparelho racional. Então, a psiconeuroimunologia, que também começou na década de 90, diz que a mente é um sistema imunoneuroendócrino. Agora, é interessante que lá nos Vedas, que é muito antigo, multimilenar, também dizem, né, também tinham evidência, né, o pessoal da yoga, aqueles sábios do passado, que as células germinativas, tanto espermatozoide ou óvulo, se o aparelho for masculino ou feminino, induzem, entre aspas, controlam o pensamento e a imaginação, que são os dois hemisférios cerebrais. Agora, a pineal é que está ligada ao puro espírito, que está ligada à evolução pessoal, mas essa evolução pessoal, ela vai ser retransmitida aos descendentes porque se grava nos genes, ou seja, linguagens diferentes, tanto a do artifício quanto a antiga, mística, e prova o que o racional está dizendo. A fase é racional, está na fase de todos se conhecerem, todos conhecerem o mundo de sua raça, é a racionalização dos povos, todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, para o mundo racional, e então fazer por onde na prática voltar para o mundo racional. A natureza sempre controlou, agora é a fase da gente se conhecer, deixar de ser um filho pirracento e ser um filho obediente, racionalmente. Dr. Carlos, só complementando aqui, para a gente, até no próximo vídeo, continuar este assunto, porque é brilhante, lembrar as pessoas que todo o nosso cérebro é um comportamento do bicho, porque para o mundo racional, a água e a terra são bichos. A categoria que nós estamos é a categoria de bicho. Então, o pensamento que emana da água é o pensamento que caracteriza o bicho. Por isso é animal. Mas a origem é que é racional. Então, as 4 partes que precisa desenvolver no cérebro é a parte racional. E as 3 que nós já desenvolvemos são exatamente a parte do animal. E isso coroando toda a ilustração, aquilo que eu disse, né? Se a gente parar para falar da neurociência, essa coisa, nós vamos ficar só transmitindo aqui coisas desse tipo. Mas o ponto fundamental,
A máquina do pensamento da natureza é o aparelho transmissor, a água, um bicho, que transmite para o aparelho que está na nossa cabeça, porque foi feito da água. Nós somos 90% de água. Então, a vibração, a ressonância da emanação do pensamento da água, o cérebro processa. Aí nasce tudo isso que nós já podemos experimentar. Mas isso tudo é a parte do animal. Agora é que vem a parte racional, que é o terceiro ciclo do desenvolvimento. Mas nós vamos falar isso, eu acredito que no próximo vídeo, porque tem muita coisa para a gente conhecer racionalmente nesse sentido. Então, o que o racional fala de micróbio, bicho, toda célula é isso. Seja essa célula um espermatozoide óvulo ou um neurônio. Então, falou em célula, até pinealócitos, né? São células da glândula pineal, é bicho, né? Na linguagem racional. Mas nós estamos falando de vibracional, que você falou aí no final. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Não deixe de ler Cultura Racional, Universo Desencanto para saber mais. Aqui fazemos uma ilustração do que aprendemos na cultura racional. Mas para você se integrar melhor, leia o livro Universo Desencanto. Não perca tempo. Dê um like. Muito obrigado pela sua atenção e salve!